tô aqui porque há 10 anos atrás eu estava numa cidade chamada Jesus das Sete Chagas, que fica em Minas Gerais. Eu sou músico, trabalho com música, primeiro, né? E eu estava tocando nessa cidade, um violãozinho. E eu bebia muito nessa época, né? Tinha um certo problema, assim. E aí o que aconteceu? Eu me perdi nessa trajetória, assim, da cidade. Eu entrei num caminho e eu me perdi e eu me deparei com um buraco. Assim, eu escorreguei nesse buraco, me ralei, assim, machuquei, foi meio embaçado. E eu encontrei uma pedra, um tipo de um cristal. E eu senti uma coisa muito louca quando eu entrei em contato com ele, sabe? Eu não sei explicar, mas eu comecei a enxergar coisas. Como se eu tivesse num sonho, uma espécie de sonho. Eu estava todo ralado. E aí, um senhor que vinha passando me encontrou nessa estrada, nesse lugar. Aí perguntou onde eu estava, o que eu estava fazendo. E eu falei, eu estou lá no lugar tal, né? Da cidade lá das Sete Chagas. E aí ele me levou de volta. E aí eu peguei essa pedra e levei ela comigo. E dormindo numa espécie de rede, tinha lá, eu vi, estava uma noite bem clara, né? Céu estrelado, quem já foi para Minas sabe que o céu de lá é incrível, ainda mais no interior. E através da luz da lua, em contato com esse cristal, eu comecei a perceber que ele refletia no chão, na parede, coisas e pontos de luz. E esses pontos de luz começaram a conversar comigo, literalmente conversar comigo, falar coisas. E eu achei que eu estava ficando muito louco, né? Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Que coisa é essa? E eu comecei a ter certas visões de mundo, visões do dia, visões do meu outro dia, visões das pessoas que estavam ao meu redor. Foi um barato muito maluco, assim. E aí eu voltei para casa, trouxe o cristal comigo e eu ficava olhando para ele e não conseguia ver essa luz de novo, né? Colocava em tudo quanto é ponto. Aí eu fui numa loja de material de construção perto de casa e comprei uma lâmpada bem fraquinha, assim. E aí eu consegui reproduzir um pouco daquela luz que a lua fez no cristal. Eu tô com ele aqui nas minhas mãos. Foi essa pedrinha que eu achei. Eu achei naquele buraco e ela ia refletindo as luzes da lua. E aí eu comprei uma lâmpada. Eu vou pedir licença para levantar um pouquinho. Sei. Vocês conseguem me enxergar daqui? Enfim, eu tenho esse refletor que tem uma frequência de luminosidade bem regular e uma lâmpada de watts calculados pela frequência da Lua. Eu vou apagar um pouco a luz aqui para demonstrar. Opa, desculpa. Para demonstrar para vocês como que funciona esse processo.
conseguem me ver? Então, esse é um campo magnético de luz. E a partir do cristal, percebam que ela vai criando pontinhos de energia. Essa linha aqui, por exemplo, é a linha da vida. E ela diz que está tudo muito irregular. Que a regularidade vai demorar para chegar. Percebam, eu vou chacoalhar aqui e a gente consegue ver agora a linha do movimento do caos. E ela está sempre, em movimento. E a partir dela, eu consigo ver todo o caos invertido. Vocês conseguem perceber? Essa leitura, eu tentei pesquisar na internet diversas vezes. Peraí. Pronto. Diversas vezes eu tentei pesquisar se alguém já tinha feito isso antes, já tinha desenvolvido isso antes, mas eu não vi. Então, essa é uma tecnologia de leitura de mundo. Eu gosto não de leitura de futuro apenas, mas de mundo, que eu consegui desenvolver a partir daquela noite no Vale do Jesus das Sete Chagas, em Minas Gerais. E hoje em dia, além da música, é com isso que eu também lido no dia a dia, tendo essa leitura de mundo através do cristal e da luz. Eu não sei se eu estou no meu tempo ainda. Tenho tempo? E isso mexeu muito comigo. E eu recebo visitas de amigos, de pessoas aqui em casa mesmo, da minha família. E através desse material, eu consigo entrar em contato com coisas das pessoas, com coisas do mundo, pensando no tempo, né? Em como o tempo vai estar, igual eu vi que o tempo ia mudar. Eu vi que o tempo ia mudar. Veja, as linhas não mentem aqui, Sinal de mudança. Para onde? Aí eu tenho que ver a outra linha, que é a linha do caos. Porque as coisas não são retas, né? Não são, elas não se cruzam assim. Eu tenho que pegar uma dessa linha magnética, cruzar com a linha do caos e a partir dela eu vou ter uma outra linha de pensamento, outra linha de visão. E é assim que eu faço. Espero ter ajudado e é isso. E eu devo tudo isso ao Vale dos Jesus dos Sete Chagas. Hoje eu consigo ser uma pessoa bem mais equilibrada. Esses 10 anos me modificaram muito. E o cristal me ajudou muito com isso, sabe? Agora é engraçado que eu não consigo ler muito sobre mim. Eu consigo mais ler sobre o mundo e as outras pessoas. É bem louco isso. Herberto Helder. E aí é aquele tipo de que Olha, tem uma anatomia que cabe todo mundo, né? Vocês vão ver. Amo devagar os amigos que são tristes, com 5 dedos de cada lado. Os amigos que enlouquecem estão sentados, fechando os olhos, com os livros atrás, a arder para toda a eternidade. Não os chamo, e eles voltam-se profundamente dentro do fogo. Temos um talento doloroso e obscuro. Construímos um lugar de silêncio, de paixão.
vai falar do seu jeito, né? Quem quiser, fica à vontade, eu vou silenciar o meu aqui. Aí o constrangimento do silêncio e a dádiva do silêncio está aqui com nós também. O Zoom tá acabando de dizer que é amor. Não sei porquê. Eu vi que não tem limite de tempo. Então eu vou falar, mas se for falar, eu vou ter que dar uma de moderno e de sério aqui. Da hora. Já que você falou, os vagabundos ficam com os livros atrás de si. Não. Também. Mas mim tá picotando. De vocês tá picotando também? Tá picotando 100%. Você devia estar gravado, né? Lança um disco, pastor. Tá picotando aqui pra mim também. É no lugar, é segundo o Peçanha, né? Juliano Peçanha fala que é o único lugar onde a filosofia ainda é possível é numa rua, num ponto extremo de Guarulhos, né? E aí, cortando, como é que tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá indo agora? Tá indo bem? Tá indo cortando bem. Tá bom, tá dando para entender. Mas e agora? Bom, vamos lá. Ficou bom, agora ficou bom. Ficou bom? Ó, vocês vão me falando aí, hein? Vocês vão me falando aí se vai, se não vai, como é que foi, certo? Vai dando joinha aí. Tá indo bem? Tá oscilante. Tem alguma coisa que, dependendo de como você fala, picota. Cara, acho que tá cruzando com a linha do caos ali, do cristal, que o Rafa apresentou pra gente. O negócio vira isso aí mesmo, velho. Aí tá. E tem também, ele dá o tempo inteiro pra gagueira, né? Então a gente vacina no ritmo da metralhadora. O que não pode é deixar de falar. Bom, mas na impossibilidade de não dizer, né? Eu preparei um texto aqui, se cortar muito aí você grita, tá? Preparei um negócio assim mais pra ler mesmo, porque eu não sabia, né, o que dizer, né? E aí, tudo bem aí no som? Tá indo, tá dando pra acompanhar. Picota um pouco, mas dá pra ouvir. Tá bom, bom. É que enquanto eu me preparava para falar aqui, né, e abrir um leque de coisas para falar sobre o meu repertório, né, aí eu me deparei com a possibilidade mais como um drama mesmo, né, com essa possibilidade, é uma espécie de um drama, né, de que eu não domino nada para falar. Assim, não posso falar nada com uma propriedade assim de dominação, né. Aí nisso eu tive uma espécie de um abismo de ver que em toda a minha vida eu não dominei nada. Nada do que eu experienciei foi dominado. Talvez a leitura psicanalítica da ausência de alguma coisa, né? Pode ser a criação por duas mulheres que tirou a falocentricidade da fala, que só fala daquilo que possui, daquilo que se apropriou e se tem como dominável e dominante. Mas isso só traria uma visão genérica da coisa mesmo e não é disso que se trata aqui não, tá? Talvez o que mais vale a dizer aqui, mais como a única coisa que me foi fisiologicamente possível mesmo, assim, é questão de aparato mesmo, de corpo, possível dizer, o que foi possível dizer, mas não como um discurso antidominação, né? Disso também que se trata não, tá? Bom, poderia falar de reflexologia podal, que é uma coisa que eu venho atuando bastante. No tratamento fitoterápico, na junção da massagem, com uma pesquisa de plantas, que eu venho atuando bastante. Eu poderia falar sobre isso. Eu poderia falar também sobre o tema da glossolalia, do subjétil, vindo da pesquisa do Antônio Artaud, da ideia de distorcer a linguagem, distorcer o desenho, né? E como essa glossolalia tem com a poesia moderna, e como a poesia moderna remonta linguagens primitivas para a expressão da desumanidade, né? Imagina que o humano falhou, então precisava retornar a uma certa desumanidade, né? Imagina isso daí em 1920, pós-guerra, entre guerra.
entra e sai guerra, acerca da teoria do Claudio Willer, né, sobre a glossolalia, em seu livro Um Obscuro Encanto. Eu poderia falar de filosofia, de Bachelard, a poética do devaneio ao qual me debrucei como trabalho, né? É uma pesquisa acerca de uma cartografia que mapeia os devaneios voltados para a infância, os devaneios de passado, assim como os devaneios de futuro. Mas quando me deparei com o tal desafio, quando me deparei com esse desafio de falar alguma coisa, o meu corpo tremeu, né? Aí eu vi que não posso falar sobre nada com certeza. Não atuo sob o critério de verdade. E mais do que isso, acho que a ocasião talvez seja o momento mais propício de dizer o que tenho que dizer, né? De que um corpo treme quando tem de dizer algo que sente, mas não domina, com a razão. E os critérios da lógica convencional, e esse talvez seja o maior drama, né, da nossa época, né? Então, que é o de não poder dizer se não tem certeza de dizer. É por isso que eu coloquei esse tanto de livro aqui, para uma espécie de patente. Porque esse talvez seja o maior drama da nossa época, né? Que é o de não poder dizer se não temos certeza do que vamos dizer. Mas o que me impede, né? Qual é esse impedimento instaurado e que foi acoplado na medula do meu pensamento, que não nos autoriza a dizer sem certeza? Não precisaria dizer da lógica, da questão epistemológica acerca do conhecimento e seus critérios para dizer que algo nos impede de dizer aquilo que não conhecemos com certeza de verdade. Poderia dizer sem certeza, sem dominar, mas não sem a sensação de estar cometendo um crime, ao qual preferi não cometer a fim de expor somente um impasse mesmo, que me julga antes até do crime ser cometido. O que me impede de ser um íon? O que me impede de ser um íon em nosso tempo? Quem dinamita a possibilidade, e quem dinamita dia após dia a possibilidade de dizer sem certeza e só dizer com o corpo, no calor do corpo? O que nos impede e nos põe um bunda, como um bunda, não como Buda, mas como um bunda aqui na frente de todos? O que nos impede de sermos sujeitos de conhecimento geral e não especialistas sem sermos julgados e achincalhados na praça de qualquer república? É preferir não falar de nada somente para expor o drama de nossa época distópica, ao qual sinto que a ocasião, mais do que nunca, na honrada presença não convencional de um museu do nunca esteve tão perto. Porque acho que o museu do nunca esteve tão perto me autoriza a erguer aqui como monumento exposto uma ferida aberta, né? Mas acho que não sei se eu tenho mais tempo ainda. Tem sim, vai que vai. Eu quero dizer que eu também me sinto um bunda nesse sentido desse convite, porque eu também não me vejo qualificado em dizer e defender absolutamente nada e nem falar sobre especificamente de alguma coisa. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de me relacionar na primeira infância, porque acho que é onde não tem juízo de valor, né? E a gente vai cada vez mais nos acontecimentos. E aí eu queria trazer para o Rafael, que talvez tem um sujeito aqui que mora comigo que ele também tem uma pedra preciosa. E eu vou contar um acontecimento para o Rafa e aí para todo mundo, como que a pedra fez essa criança dormir. Eu queria mostrar para ver aqui, pensando também que talvez uma das práticas de fazer infinita é o cultivo ao cuidado, né? Para ver aqui, esse cultivo ele é infinito. Estava tentando fazer essa criança dormir no cultivo ao cuidado e não estava conseguindo dialogar com essa criança. Aí ela pegou essa criança pedra na mão e ela dormiu. E eu entendi que existem outras formas de dialogar, né? Existem outras formas de se comunicar. E até mesmo diversas maneiras de sentir, onde até a linguagem não acessa, e ainda bem, né? E por me sentir um bunda,
e também não me sentir à vontade para dizer sobre alguma coisa, e de fato, e pensando mais como um operário de uma metalúrgica, no sentido de pensar na minha experiência de vida e da experiência do precário, tentar criar frestas de criação, né, de fruição, como o Luiz faz, como o pastor falou do Luiz, criar um buraco e jogar todo mundo dentro, como convite. Eu acho que talvez é esse o lugar, talvez que a gente possa pensar esse cultivo e esse fazer o infinito. Queria mostrar uma imagem que é de um... Queria mostrar para ver aqui. Isso aqui é a frente de um ferro velho da minha casa aqui perto. E eu utilizei essa imagem para poder falar da minha infância, para poder falar sobre essa... E aí a gente pode falar de infância, mas a gente pode falar sobre qualquer outra coisa, que é a importância do Estado investigativo. Estado investigativo, a potência e a importância do Estado investigativo. De pensar que muito mais do que é na forma, é na intenção do gesto, pelo gesto, né? E é uma forma também de se emancipar em relação a aquilo que nos foi dado, assim, em relação às instituições que a gente foi imerso nessa sociedade, mas ao mesmo tempo uma emancipação das amarras que foram nos dadas também. Então, talvez cultiva a pedra, cultiva cuidado, a importância de ter o medo da fala, mas ao mesmo tempo se colocar sempre nessa ideia do processo de investigação, como uma relação de si consigo mesmo e com o externo. Então, talvez seja essa relação do invisível, do visível, que faz com que esse infinito seja indivisível. Nessa relação do invisível, do interno, do visível externo, e nessa constante latência e dessa investigação constante, ela é indivisível. Pensando que às vezes a gente está andando na rua, a gente fica distraído, é o mergulho do devaneio mesmo, interno. Ou quando a gente está super alerta, né, o interno está na bala da agulha ali. Talvez sempre a gente vai estar atendendo um pouco dos dois e nessa relação de troca. Por que eu falo isso? Vou dar um exemplo em relação ao que o Luiz está fazendo do museu, nunca esteve tão próximo, tão perto, tão próximo. Vou dar o exemplo do garimpeiro, né? O garimpeiro que passa a vida inteira com a peneira na mão ali, né? E às vezes o maior significado da vida dele vai estar se ele encontrar de algo precioso. Talvez junto com o Rafael, o de mais precioso é o diálogo com a pedra, né? Como também o diálogo com a peneira. Ali, acho que esse é o maior diálogo que a gente pode ter em relação a dar sentido ao processo de investigação. Eu tenho que ser generoso em relação às pessoas que me apresentam coisas, porque eu acho que é um pouco desse lugar. E eu queria ler uma paradinha que eu estou descobrindo aqui, lendo também. Toda percepção exterior é imediatamente sinônimo de uma certa percepção do meu corpo. Assim como toda percepção do meu corpo se explicita na linguagem da percepção exterior. Eu acho que isso é emancipação para quem não tem nenhuma estrutura de conseguir investigar o ferro velho como na infância. Se a gente for falar de infância, a gente vai falar do precário. Eu acho que uma das formas do infinito é a gente conseguir, através da investigação, dar forma ao precário. Até mesmo de sentir um bunda, de não ter ferramentas para poder explicitar aquilo que está realmente sentindo, mas se colocando perante uma situação. E eu acho que é um pouco nesse lugar, assim. Eu preparei algumas coisas para ler, mas o encontro ele não permite isso, porque eu acho que é o acontecimento da agora que está trazendo essa importância do processo de investigação, que é o que eu gostaria de falar. Agradeço aí ao museu, ao Luiz e aos colegas. Então, isso tem me interessado pra caramba, no sentido de possibilidade de abertura mesmo, assim, né? Por fora desses 15, 16, 20 mil anos que a gente tem vivido, nessa ideia que a gente tem vivido, assim, que eu ainda me vejo dentro dela. E aí, não estou nem com uma pretensão de romper com 20 mil anos de cultura, mas pelo menos é interessante vislumbrar
possibilidades anteriores a isso, assim, né? E aí também pensar que como essas linhas do caos estão atravessando o tempo inteiro e elas são... E a ideia de caos é muito interessante, velho, também. A ideia do caos não como desorganização, mas como possibilidade máxima de criação. Nesse sentido são tantas direções possíveis que são muitos possíveis, né? E não é uma grande desordem. Talvez a gente não consiga entender e a gente chama de desordem, assim como talvez a gente não conseguisse entender uma organização sem Estado e chama de primitivo, por exemplo. Tá ligado? Então tem essas arrogâncias da modernidade, né? Que a gente ainda perpetua, assim. Aí é isso, eu acho que é isso. Valeu, galera, graças. Valeu, Luizão, valeu, Zé, valeu, Pastorão, valeu, Rafa. Aí, então, eu vou emendar na pedra. E aí, já que a pedra se fez presente, aí eu queria compartilhar duas experiências que tem a ver a pedra como buraco, como furo. Uma vez eu estava no rio, estava sozinho assim, no rio, no meio da floresta. Né? E aí estava lá, assim, pé na água e tal. Aí eu tinha do outro lado da margem, assim, na margem da minha frente, tinha uma pedra enorme. E aí eu olhei na pedra e eu vi que a pedra era um amigo meu, velho. Mesmo, assim. Então eu falei, caramba, eu não acredito, velho. Aí eu fiquei olhando assim e falei, mano, é igualzinho. A pedra é o Thiago, que é meu amigo, mano. Aí eu fui lá e dei um abraço na pedra, assim, e ela tava mó feliz de compartilhar o rio e as borboletas e a floresta e tudo comigo, assim, E aí foi isso, não sei. Porque esse é o museu mais inclusivo que eu já estive, assim. A última vez que eu fui no museu, eu fui perseguido pela polícia, eu e minha turma de adolescentes lá do Jardim Robru. Aí dentro do museu a gente foi perseguido, velho. Foi horrível. Depois você acha que a molecada vai querer voltar no museu, né? Ou quando, assim. Então, esse museu que a gente está compartilhando agora, eu tenho certeza que cabe essa turma toda que foi perseguida lá, cabe aqui como intimidade, não como perseguição, assim. Então, eu queria agradecer o Luizão e todos nós aqui pela cratera. Chegou eu, Luiz, Pastor, e o Zé, o Rafael. Oi! Oi, gente! Nossa, uma muvuca. Uma aglomeração. Sim, ali fora, então. Então tá bom. Aí essa foi uma experiência, assim, essa foi uma experiência, né, de produção de infinito. O infinito só acontece. Sempre só acontece, né? Seja na pedra, seja na companheira, seja no Zoom, nas internets. E aí, também, para continuar na pedra e no rio e no Valério, na cratera do Valério, ter uma experiência também com o Valério, velho, próximo desse lugar, nesse mesmo rio, só que mais para baixo, descendo ele vai curvando, né? Vai rodeando, chega numa hora que ele chega mais na cidade, assim. E aí a galera toma um banho, a molecada se joga lá, é uma delícia. Aí uma vez eu fui com o Valério e com o pessoal lá, e aí rolou nesse processo de investigação que o Zé trouxe, constante, a gente, através da pedra e da água e dos amigos e as amigas todos do momento que a gente estava ali, do sol e do ar, tudo, rolou uma investigação, se abriu pra gente no lugar, assim,
linda, que foi o Gui Valério pegou uma pedra do fundo do rio, assim, jogou pro alto. E aí, quando a pedra caiu na água, e a água fez um splash lá, assim, formava um arco-íris, velho. E a gente ficou pirando no arco-íris que formava de jogar a pedra para cima, a pedra cair na água, subir a água e formava um arco-íris à nossa frente, assim. O processo louco de criação de infinitos, né? Um arco-íris na sua frente surgindo de uma pedra caindo na água, assim. Então acho que tem tudo a ver, né? Pedra, água, o Gui, a cratera, o museu, a proximidade, o Zoom, a companheira que chegou, a aglomeração que está rolando na frente da minha casa, aqui na vizinha. Tô bem louco isso também. Vizinhança, né? As vizinhanças são demais, né? Assim, a galera vai entrando em casa, assim, sem tocar, sem nada, sem bater. Não vai acontecendo. Acho que é meio por aí. E assim como o Zé, não preparei nada, assim, porque eu acho que tem a ver com o convite que o Luiz me fez, que tem a ver com a investigação da bateria como instrumento musical e da possibilidade de criação de música como acontecimento, como realidade, né? E aí eu acho que não tem a ver preparar nada nunca, assim, na verdade. E aí a gente, lógico, que se adapta e aí faz os cronogramas quando a gente tem que fazer, entrega o planejamento do semestre e tudo bem, mas aí na hora H mesmo a coisa acontece, né? E aí eu acho que qualquer materialidade traz essa possibilidade para a gente, se a gente estiver aberto nesse processo de investigação. Assim, pode ser a pedra, pode ser a bateria, pode ser a perseguição da polícia dentro do museu, qualquer coisa pode ser. Qualquer coisa vai possibilitar o infinito se mostrar para a gente e mostrar a gente mesmo como possível, né? Com a gente, o outro também, tudo vai se tornando possível, né? Nesse sentido nesse sentido de quebra de linearidade, mas não como um rompimento antes, né? Mas sim como uma possibilidade transversal, assim mesmo. Tenho pensado nessa coisa do trans. Tenho pirado nisso, sim, no trans. Nessa palavra, né, trans, como atravessamento, assim. E aí, acho que isso tem tudo a ver com o nosso cotidiano, assim, né? Já não faz sentido mais, talvez, se reportar a uma narrativa histórica. Talvez isso esteja bem claro assim para a gente. Faz sentido, talvez, a gente se apropriar da materialidade do mundo e fazer a coisa rolar do jeito que a gente acha que deve ser feito para que todo mundo viva melhor mesmo, assim. Estava pensando, lendo algo que falava sobre talvez o início da modernidade, assim, da civilização como a gente vive hoje, pensando assim acho que falando usando a história para referenciar a gente, se fala no Paleolítico Superior, né? Do Neolítico, assim, que quando a galera começou a se juntar, começou a agriculturar, a usar símbolos, né, fazer os desenhos, as pinturas rupestres, paradas, e começou a usar símbolos para representar uma realidade, assim. E aí isso como um princípio de pensamento moderno, que é um pensamento organizacional que representa uma realidade e não necessariamente é a realidade, né? Então, o símbolo no lugar da realidade. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com umas confusões que a gente se mete hoje em dia, assim, ainda, sabe? Tipo, mesmo depois de 15 mil anos, a gente transforma, a gente ainda está nessa, né? Assim, e aí eu acho que tem a ver, pode ser interessante, da proposta do Luizão e desse museu buraco que sempre esteve aqui, que antes da representação, antes de a gente colocar o símbolo no lugar do real, da realidade, era a realidade, né? Era só a realidade. Então, a pedra era o amigo e também era linda e era arte
mesmo sem ser chamada de arte, e os passarinhos eram a música, né? Tinha uma organização do acontecimento na própria realidade, e não por uma necessidade de se referenciar a uma realidade que já passou através de tipo, uma ideia de realidade, assim, né? Então isso tem me interessado pra caramba no sentido de possibilidade de abertura mesmo, assim, né? Por fora desses 15, 16, 20 mil anos que a gente tem vivido. A partir de tudo isso que foi falado, assim, cara, eu percebi uma coisa, que a forma de produzir infinito, acho que a minha, pelo menos, eu acho que ela partiu não da pedra, mas do buraco que eu caí. Eu acho que eu estou caindo nele até hoje. E acho que a pedra foi o mediador disso. Então, eu produzo infinitos através de cair nesse buraco. E a pedra, o cristal, ele apenas vai mediar tudo isso que a gente falou. É basicamente isso. Eu não sei, eu estou meio emocionado. Eu também fiquei... Estou bastante emocionado, na verdade. Porque a produção de recursos não é infinita, né? Embora a gente esteja falando do infinito, todo mundo falou um pouco sobre o quanto a produção de recursos é finita também. O Zé falou da mineração. A gente estava brincando lá na casa da minha mãe esses dias como é difícil fundar um museu agora no Brasil sem ter alguma relação com a mineração, né? Se não pelo recurso financeiro, pelo menos na linguagem, né? Tipo, essa coisa que ele falou de descobrir as pratas da casa, de tirar o ouro da conversa. E aí, lá em casa, a gente não falou isso com todo mundo, a gente chegou num pacto de falar, mano, na verdade eu dividi isso com ele, foi isso. Eu fiquei com uma vontade de falar, mano, seria interessante, talvez, principalmente entre amigos e na vida, na verdade, conseguir conversar sem ter essa ambição de Eldorado, assim, tentar tirar. Então, minha proposta de como encaminhar daqui para frente é, se você sentir em algum momento que deu, você vai saindo. Eu vou ficando. Eu ia ler no gatilho aqui porque eu acho que tem a ver. Mas talvez o buraco do Rafael aí, que é o infinito, é o tacar a pedra pro Cabe também, né, no rio para ver. É o ato de tacar que faz a pedra cair e fazer o arco-íris. Acho que é na ação da coisa, que tava tentando falar um pouco essa relação do gesto, né? O gesto como procura é o grande acontecimento da vida, né? Que é essa conversa. E não, eu ia falar sobre essa eu acho que esse momento aqui agora, ele está sempre pautado em alguns termos, né? Cada um falou de um termo e teve alguns que foram costurando esse encontro. E aí eu li um cara que ele vai falar isso, até porque tem uma coisa que é da honestidade de cada um, assim. Eu acho que ele é honesto quando ele escreve isso. Vou ler aqui. E isso a partir da convicção de que as palavras produzem sentido, criam realidade e às vezes funcionam como potentes mecanismos de subjetivação. Eu creio no poder das palavras, na força das palavras. Creio que fazemos coisas com as palavras e também que as palavras fazem coisas conosco. As palavras determinam nosso pensamento, acho que aí cai um pouco o que o Abdul trouxe depois. As palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, mas com as palavras. Não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir das nossas palavras. E pensar não é somente racionar, ou calcular, ou argumentar, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que somos e o que nos acontece. E acho que a palavra acontecimento está sendo bem forte, assim. Era um pouco desse lugar, assim. Tem uma pergunta para o Rafael também. Se o cara que apresentou a ocasião do cristal apresentou as 7, o que significa 7 chagas hoje? Quais são as 7 chagas do agora? Assim, você saberia ler essa possibilidade, porque tá difícil, tá perigoso.
Bom, eu nunca perguntei isso, né? Mas a gente pode ver. Agora, né? Você acha que é possível? Vamos ver, então. Eu fico com medo de demandar muito do cristal. Só perguntei porque se caso eu tivesse essa resposta, mas se você quiser também fica à vontade. Quem sou eu para pautar o cristal, né, cara? A gente pode jogar para ele, assim, porque é aquilo, né? A coisa da energia. E hoje a luz aqui está oscilando um pouco. Ela tá oscilando aqui. Mas a gente pode ver. Deixa eu perguntar, peraí. Se você quiser substituir essa ação por qualquer outra, fica à vontade, cara. Eu tô com um pouco de vergonha de ficar fazendo você trabalhar tanto, né? Mas eu tô aqui para isso, assim. A gente acho que foi o propósito, né? E eu tô com ele aqui por conta disso. Vamos lá. Quais são as 7 chagas? Quais são as 7 chagas? Quais são as 7 chagas, né? Eu não sei. Aqui aparecem vários pontos de luz. E a gente começa a perceber aqui que ele se divide aqui em 2. Ou seja, em volta de 5 pontos de luz, nós vamos ter o número 7, que é a soma dos 5 mais 2. Né? Teoricamente. E aí ele diz o seguinte, ele não é muito preciso, mas ele fala que a chaga começa quando o buraco se abre. Uma delas, a primeira, tá difícil. Tô conseguindo ver. Mas a segunda começa quando a pedra se choca. E por aí vai. Mas está muito pesado, cara. Peraí que eu não consigo analisar ainda. Mas vocês percebem que ele está... Mas 2 foram reveladas. Quem sabe as outras ele vai revelando ao longo do encontro de hoje. Não, agradeço total. Me fez pensar uma coisa aqui. A ironia, ela é parte fundadora da linguagem que a gente usa. Assim. Então, eu acho que ela está presente 100% do tempo. Não só se faz presente, como faz o presente. Né? Como faz acontecer. Acho que a ironia é o próprio infinito ser possível e a gente ficar usando símbolos e palavras para tentar chegar nele. Assim, né? Talvez isso seja bem irônico. Não tinha pensado muito nisso também, mas me parece. Ô Luiz, eu queria dizer assim mas assim para não parecer brincadeira, assim, a questão da ironia, porque assim eu sinto que ela é inevitável, né? Assim, não tem como, né? Porque a gente tá de frente com algum tabu, né? Sempre, né? Então eu sinto que a ironia ela serve pra gente dar uma pulada, né? Mas eu sinto que não tem uma ironia boba, assim, de quem não sabe o que tá falando, entendeu? Eu sinto que tem um golpe no lugar certo, até porque assim, você pode... Pô, pensa assim, né? Numa situação nossa, assim, do jeito que tá. Pensa que talvez a gente nem cultive mais museu como a gente cultivava antes, corre esse risco, né? Nós não sabemos. Nós não sabemos se há possibilidade histórica, se o máximo que nós vamos ser vai ser uma página no Wikipédia, ou então um documentário no YouTube, não se sabe, né? Se vai ter essa possibilidade enciclopédica de você ter um livro. Até o livro tá obsoleto, né? Mas aí quando você erige uma obra, você levanta alguma obra, ela funciona para quem está na frente, né? Ela funciona para os seus vizinhos, para as pessoas do seu bairro, para a questão da comunidade, né? Eu sinto que fazer arte nesse sentido assim mais
não é pequeno, né? Mas é sem é megalomania, né? Fazer ela funcionar assim para quem está perto, né? Eu acho que vai ser, não sei, eu sinto que a pandemia, não sei se vai ser isso para sempre, né? Não sei como é que é, mas ela tem mostrado bastante isso, né? É que a obra de arte vai ser agora assim para no quarteirão, né? O que que você pode fazer ali no seu bairro, o que que você pode fazer para as suas pessoas, né? Não vai ter mais. O máximo que você vai ter é um Zoom se você tiver uma internet boa, né? Senão você vai ficar travando na imagem aí. Então vamos fazer assim, pouquinho, né? A produção de recursos não é infinita, né? Embora a gente esteja falando do infinito, todo mundo falou um pouco sobre o quanto a produção de recursos é finita também.